Flexibilidade e capacidade de lidar com diversas situações no meio organizacional e aptidão para criar estratégias. Essas são apenas algumas das competências que o mercado espera encontrar no profissional e contrata principalmente naqueles que vão exercer a atividade de líder. Pensando nisso, o Senac Alagoas lança um curso para desenvolver essas habilidades. Para falar mais sobre isso, recebemos aqui no estúdio o instrutor do Senac Alagoas e psicólogo especialista em gestão de pessoas, Hilton Filho. Qual é o perfil, organizacional que essas pessoas precisam ter para ter mais facilidade no acesso? Miguel, essa é uma questão que mais chama a atenção das pessoas, né? Talvez o telespectador da TV Educativa também tenha essa dificuldade, ou seja, o que fazer para desenvolver esse perfil de liderança. Hoje a gente vive uma crise onde muitas empresas estão fechando portas e algumas pessoas, por uma questão natural, estão partindo para o negócio próprio. E aí você começa a liderar pessoas, você contrata pessoas para trabalhar para você. E nem sempre essas pessoas têm um perfil de liderança. Elas têm muito mais uma característica de chefe. Então, ter flexibilidade para lidar com a diversidade é fundamental para que um profissional desenvolva essa capacidade de liderança. O que significa ter flexibilidade para lidar com essas situações? É porque muitas pessoas acabam acreditando que tudo vai ser lindo e maravilhoso, tudo vai dar certo, e nós sabemos muito bem que a vida não é bem assim, a vida como um todo, não apenas a vida profissional. A vida ela é cheia de altos e baixos também. E aí, necessariamente, é importante que qualquer profissional tenha uma maturidade emocional, ou inteligência emocional, para saber que a vida é feita de momentos altos e momentos baixos também. Então, nos momentos de baixo, os momentos mais tensos, os momentos que nós vivemos atualmente, por exemplo, é importante a gente ter um foco no resultado, mesmo com a diversidade pairando. Então, por exemplo, algumas pessoas acabam se perdendo nas suas próprias atividades profissionais, muitas vezes por uma baixa de autoestima, porque começam a perceber que as coisas não estão funcionando do jeito que eram antigamente. Então, essa flexibilidade para saber lidar com as mudanças também. E isso, o líder, ele precisa ter isso bem desenvolvido. Capacidade para lidar com as mudanças, porque a coisa não é estática. O líder está sendo remunerado o suficiente para ele suportar os revés da atividade? Essa questão da remuneração ela já mexe com outras questões também, né? Mas sabemos... isso faz parte, né, de todo o processo. Faz, porque o líder acaba tendo uma responsabilidade maior, né, Miguel? A liderança hoje, em muitas empresas, especialmente em algumas instituições públicas, nós temos uma confusão muito grande entre líder e chefe. Por exemplo, eu sempre costumo dizer dos treinamentos que as empresas, elas não precisam ter chefes. Aliás, liderança é uma habilidade, chefia é uma função. Então, as empresas elas não precisam de, por exemplo, cargos de liderança, né? Então, a gente não deve remunerar aquele indivíduo pelo cargo de liderança dele, deve remunerar pelo cargo de chefia dele, que precisa apresentar resultados, que precisa ter uma capacidade realmente de apresentar aos seus superiores e até mesmo para a empresa e para o mercado resultados positivos dentro daquilo que é solicitado, que é exigido. Agora, por exemplo, um líder, por ser uma característica muitas vezes inata e algumas vezes desenvolvidas, as empresas precisam fomentar o desenvolvimento da liderança nos seus funcionários. Desde o indivíduo que faz o serviço mais básico numa empresa, como, por exemplo, varrer o chão, o pessoal de serviços gerais. Então, esse indivíduo, você que trabalha fazendo a limpeza da tua empresa, você precisa ter uma habilidade para entender que você não apenas limpa o chão da empresa, que você não apenas limpa as dependências ou você apenas serve o cafezinho. É importante que essas pessoas entendam também que essa pessoa é fundamental para o desenvolvimento daquela empresa. Então, adotar uma postura de liderança no sentido de, por exemplo, não vou esperar que o meu superior peça para eu fazer, vou ter a proatividade de chegar mais cedo, de fazer o que deve ser feito, de primar pelo zelo daquilo que eu estou fazendo do meu trabalho. É o que eu costumo chamar de transformar um trabalho mecânico em um trabalho artístico. A gente pode estabelecer diferenças entre ser chefe e ser líder no dia a dia?
Sim, tem muitas. Primeiro, chefia vem do latim de caput, né, de cabeça, aquele que manda, aquele que ordena, que tem o poder outorgado a ele. Então você vê, por exemplo, nas Forças Armadas você tem estilos de chefia. Então, haja o que houver, o coronel ele sempre vai ter uma ascendência, sempre vai mandar no capitão, por exemplo. Coisa que não acontece necessariamente no meio empresarial. Sabe aquele ditado, Miguel? Manda quem pode, obedece quem tem juízo? Se nós fôssemos fazer uma adequação para os dias atuais, eu poderia dizer que manda quem tem a informação, obedece quem respeita o conhecimento do outro. Porque hoje muitas pessoas estão ocupando cargos de chefia, exercendo uma certa liderança, mas não tem informação para aquilo dali. Não tem nem informação e nem formação para aquilo dali. E nessa relação fica difícil, né? Pois é aquela coisa, não, mas eu estou aqui nessa empresa há 30 anos. Sim, mas tempo de empresa não significa dizer nada, né? A experiência muitas vezes pode ser um blefe também. Então a informação está no centro do processo, precisa ter informação e saber passar essa informação. Então nesse sentido, não é manda quem pode, obedece quem tem juízo, é manda quem tem informação, obedece quem respeita o conhecimento do outro. Então, o líder não é um indivíduo que teme os seus liderados, que ficam com medo, por exemplo, daquele liderado que tem uma habilidade maior na comunicação, que tem uma personalidade mais magnética, ou seja, que todo mundo gosta de estar perto dele, que todo mundo respeita ele. Para um chefe, aquilo dali é uma ameaça. Para um líder, é uma oportunidade de criar uma nova liderança, de formar um sucessor e de aumentar o time dele, tornar mais forte o time dele. Agora, o líder maior, ele precisa ter mais informações do que os outros. Né? Ele precisa ter conhecimento. Sim. Ele é muito mais exigido. Com certeza. Né? E ele saber escolher os outros líderes. A sua equipe de trabalho. A equipe de trabalho. Por isso que eu sempre costumo dizer, o líder, ele não precisa fazer. Ele tem que ter pessoas que façam para ele, mas ele precisa saber fazer, até para que ele possa orientar os seus liderados sobre o que é que deve ser feito, até para que ele possa cobrar, né, depois de delegada a atividade, a função, possa cobrar os resultados. Então, para isso, ele precisa saber fazer, mas não necessariamente ele precisa fazer. Então, ele precisa estar cercado de pessoas talentosas. Ele precisa ter essa sensibilidade de identificar o talento de cada um. Até para que ele possa, por exemplo, pegar o indivíduo A, que está alocado em um determinado setor, e perceber que ali não é a praia dele, que de repente ele pode render muito mais se ele for para outro setor e fazer esses remanejamentos que acontecem dentro das organizações. Tem gente que tem magnetismo, tem liderança, até é capaz, mas não tem a formação. Que o professor aconselha aquela pessoa que está com vontade de ser líder, com vontade de crescer na vida, com vontade de se tornar uma pessoa importante na sociedade, principalmente para ele, para a família e para a sociedade, o que ele deve fazer? Olha, para as pessoas, como liderança é uma habilidade, todo mundo tem. Algumas pessoas já desenvolvem isso naturalmente, pelo meio que está inserida. Mas para aquelas pessoas que não tiveram tantas oportunidades de desenvolver a sua liderança, como por exemplo na igreja, na escola, movimentos estudantis, enfim, para essas pessoas que são mais introspectivas, existem treinamentos que ajudam nessa área. Existem profissionais especializados que desenvolvem ou que buscam desenvolver essa habilidade do ser humano de liderar, de influenciar pessoas, de se comunicar melhor. Então, o que é que eu recomendo para fortalecer a liderança? Cursos de comunicação oral. Um líder, você que está nos assistindo, precisa entender de forma bem clara isso. Um líder, todo líder se comunica bem. Então, a capacidade da fala, da persuasão, de se posicionar na frente de grupos de pessoas é importantíssimo. Se você que está nos assistindo pensar em um grande líder da humanidade de todos os tempos, de todas as épocas, você vai encontrar 3, 4 líderes. As pessoas vão encontrar uma semelhança entre eles. Todos os líderes, de todas as épocas, de todas as áreas, eles se comunicavam bem. Quer seja em público, quer seja nos bastidores, nas articulações. Então, a comunicação é um ponto fundamental. Outro ponto fundamental, Miguel, é justamente saber se colocar no lado oposto, no lado do seu liderado, ou seja, no lugar do outro. É o que a gente chama de empatia nas relações interpessoais. Um líder, ele não vê apenas o lado dele, ele vê o lado dele, vê o lado do seu liderado, vê o lado do cliente, vê o lado da diretoria da empresa, ou seja, ele sabe se posicionar em vários setores para que ele possa ter uma tomada de decisão mais assertiva. Então, treinamentos envolvendo comunicação, relacionamento interpessoal, treinamentos que envolvam a própria liderança em si, focados em liderança, eles ajudam muito a desenvolver essa habilidade. O conhecimento
técnico é importante? Importantíssimo, né? Ele é fundamental no cenário que a gente vive, né? O Miguel, por exemplo, ao apresentar esse programa, ele precisa ter o conhecimento técnico, né? Ou seja, a formação no jornalismo e, claro, obviamente, não apenas isso, porque existem pessoas que têm o conhecimento técnico, mas falta um pouco de algumas habilidades, alguns comportamentos, algumas habilidades comportamentais. Juntando o técnico com o comportamental, a gente tem o perfil profissiográfico, né, do indivíduo, ou seja, aquele indivíduo que entende tecnicamente do assunto, mas sabe também como lidar com aquele assunto em determinadas circunstâncias. Ou seja, não é aquele indivíduo que na empresa caiu de paraquedas, né? Por exemplo, a gente tem transições de governos, né? A gente teve agora essa transição do governo Dilma para o governo Temer. Às vezes acontece de cair naquela pasta, naquela secretaria, naquele órgão, um indivíduo que foi por indicação política, mas que não entende nada dali. Então, obviamente, esse indivíduo vai estar assumindo uma função de chefe. Não necessariamente ele vai ser um líder. As pessoas que já trabalham ali há muitos anos, que conhecem realmente, talvez elas até entendam e talvez até quisessem que aquele fulaninho, por exemplo, que já trabalha naquele órgão há 20 anos, que já passou por vários setores, que já conhece como é que funciona a dinâmica organizacional daquela empresa ou daquela organização, talvez os colegas preferissem que fosse ele. Por quê? Porque já é uma pessoa que é admirada, uma pessoa que é respeitada pelo tempo que ele tem de serviço, pelo conhecimento que ele tem também naquela instituição e também pelo magnetismo, pelo comportamento, as relações que ele criou ao longo da sua estadia ali. Aí depois se exige das pessoas a inteligência emocional. Exatamente. E é nessa hora que a inteligência emocional ela está vinculada ao ser, porque se ele não tiver, ele não vai suportar. E a inteligência emocional é super importante. Importantíssimo no século que a gente vive, onde a pressão pelo trabalho, as cobranças, elas são muito maiores. Saber lidar com as próprias emoções é fundamental, porque senão a gente acaba pirando. Eu sou psicólogo, não atuo na área clínica, mas o que eu tenho de colegas recebendo pessoas nos seus consultórios, clientes, com problemas de relacionamento, pessoas que estouram, pavios curtos, que estouram com facilidade, isso não está no gibi. Conversamos com Hilton Filho, instrutor do SENAC, psicólogo, especialista em gestão de pessoas. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Pauta Especial fica por aqui. Amanhã a gente volta a se encontrar às 11h30 da manhã. 7 da noite tem reprise. Até lá.